Oi, gente! Vocês estão bom? Olha, tem um tempo já que eu quero trazer esse assunto para vocês, mas, né? Enfim, aqui estou eu hoje, depois de anos. Eu acho que é uma das primeiras vezes, acho que é a primeira vez que eu falo com vocês sobre esse assunto assim, mais abertamente, abrindo meu coração, sobre ser mãe. E eu quero contar pra vocês agora todos os detalhes e tudo mais, porque sim, gente, eu estou bem. E é sobre isso esse vídeo. Eu quero falar pra vocês que eu tô bem. Eu quero explicar pra vocês toda a minha trajetória, minha história, contar pra vocês um pouquinho mais e abrir meu coração. Gente, na verdade, o que acontece é que a gente tá fazendo 14 anos de casado, a gente vai fazer esse ano. E de fato, quando a gente tinha mais ou menos, ai, 2 anos e meio, mais ou menos, a gente tava conversando, tá? E a gente resolveu tentar engravidar. E como eu sempre quis fazer surpresa pra minha família, nos primeiros anos eu não falei pra ninguém o que eu estava tentando. Eu simplesmente tava de boa, só eu e o Alex sabia. E foi algo muito assim, porque, bom, muita gente não conhece minha história e eu sempre quis ser mãe, né? Desde pequena meu sonho era ser mãe e ter muitos filhos e essa questão da família grande e tal. Então, assim, eu sempre tive um sonho muito grande de ser mãe. E o que que acontece, né? É, nessa questão desses meses, muitos meses acontecia, sempre fui muito desregulada e nunca era. E eu sempre sofri muito. E aí chegou mês atrás de mês, e comecei a fazer meu enxoval. Então a gente ia várias feiras de bebê, a gente comprava coisas, enfim, começou a estragar, né, coisas assim, sabonete, estragar assim, né, ia chegar perto do vencimento, então eu já tinha que doar para algumas pessoas e, enfim, comecei a doar para minhas irmãs e eu tive que falar para elas porque tava demorando assim, demorando, né, demais na minha cabeça. E aí já tinha passado mais ou menos uns 3 anos que eu tava tentando e elas não sabiam. E foi quando eu abri pra elas e pra minha família. E aí todo mundo ficou perguntando por que não tinha falado antes, tal, enfim. E aí eu comecei a procurar ajuda médica de fato, né? Porque na verdade eu já tinha procurado antes, mas passei por vários processos que não deram certo, passei por vários médicos. Tive que queimar uma ferida lá dentro, tal. Aconteceu muita coisa, né? E aí, enfim, a gente começou a mudar de médico até encontrar e nada de encontrar. Até que eu comecei assim a Como eu posso dizer pra vocês, gente, eu sofria muito, muito por não poder ser mãe. E aí, assim, na verdade, eu nunca me preocupei de ver minhas irmãs engravidando, tanto que no ano que eu queria, e que eu comecei a tentar, as minhas irmãs engravidaram. As duas, a Karina e a Ana Clara, que foi do Lulu e do Matheus. Foi nesse ano. E aí eu falei, cara, que bênção! Eu nunca, assim, vi dessa forma de ver meus amigos, minha família engravidando, todo mundo engravidando, e eu não. Eu nunca fiquei chateada quanto a isso. O que eu ficava muito mexida era no Dia das Mães. Porque no Dia das Mães eu queria também poder comemorar esse dia, e eu não tava comemorando. Então eu chorava horrores nesse dia, horrores. E era algo assim, muito meu, sabe? Muito meu, porque eu sempre pegava as crianças, cuidava, sempre fui aquela mulher assim, muito apegada, né, com crianças, mas, gente, era uma coisa muito minha mesmo, sabe? No Dia das Mães, pra mim, era o dia que eu mais sofria da vida. Só que, assim, eu percebi que o quanto eu mudei, na verdade, eu nem sabia que eu tava tão bem quanto agora, mas esses dias das mães, esse ano, no passado, enfim, ano passado nem tanto, né? Mas esse ano, vamos dizer assim, passou e eu nem tchum, sabe? Quando você passa o dia das mães, fala com a mãe, tá tudo bem, fala com as irmãs, tá tudo bem, e a vida que segue, tô feliz, tô continuando a minha vida. E esse processo do que aconteceu, gente, na minha vida foi que assim, ó, e aí passou muito tempo eu tentando, eu sofrendo, eu fazia tudo em volta, era tudo em volta da gravidez. Então todo mundo que me acompanhava sabia, todos os meus amigos sabiam, o pessoal da igreja sabia, então todo mundo orava em cima disso. Porque eu sempre fui muito aberta quanto a isso, meu desejo de ser mãe, sempre chorei muito e todo mês achava que estava grávida e nunca estava. Enfim. E o que aconteceu? Em 2017 eu precisei fazer uma cirurgia do coração, fiz uma ablação. E nesse período de um ano eu precisei parar de tentar, porque eu tive que tomar um remédio forte para o sangue, né? Para afinar o sangue. E aí eu não poderia tentar engravidar nesse período, então eu fiquei um ano inteiro pausado ali, sem poder tentar engravidar. Então 2017 foi até aí.
Beleza. E aí o que eu percebi, gente, que já aí eu já tava mais assim, não como estou hoje, mas eu já tava mais aberta a algumas ideias, porque eu orava muito ao Senhor, eu creio muito que Deus poderia me curar e tudo mais, até porque ninguém nunca achava nada que estava acontecendo comigo. Eu fazia vários exames, fiz inclusive em 2018 aquele exame do, que tem o nome compridão lá, Esterostol, tal. Depois eu lembro, gente, o nome, não vou lembrar agora. Mas que dói muito, muito, muito. E de verdade, eu segurei o máximo. Mas quando eu fui pro banheiro, eu troquei de roupa e saí da salinha. Que coloca, sabe, coloca o contraste nas trompas. Quando eu vi o Alex, eu não aguentei. Eu segurei o máximo. Ele falou, não tem que falar com a mulher, tá pra... Eu falei, eu fiquei quieta, só passei reto. Na hora que a gente chegou na moto, mas eu chorei tanto, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que passar por tudo isso pra poder ter filhos. E tanta gente hoje dando, né, filhos, enfim. E isso me machucava muito por dentro, sabe? Era um momento muito forte pra mim, assim, que eu tava vivendo. Minha vida era em volta disso. Enfim, né, gente, vamos acelerar aqui. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que senti coisas diferentes dentro de mim, no sentido de emoções, né? Que eu sempre desejei adotar também, desde sempre, né? Quem me conhece desde pequeno, sempre falei que eu iria adotar, independente se eu tivesse filhos também, físicos mesmo, meus assim, que eu falo da minha barriga, eu iria adotar porque assim, eu acredito na adoção, eu acredito no amor de adoção, e eu quero viver essa experiência e eu vou viver essa experiência. Só que até então, eu e meu marido, a gente tinha tomado a decisão de adotar depois que a gente tivesse nossos filhos, né, genéticos. E aí, com tudo isso acontecendo, eu fiquei pensando, por que não agora? Por que eu tenho que esperar? Mas ainda estava acontecendo muita coisa, porque a cirurgia, eu tive que ficar de repouso, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar demais nesse período, porque foi quando a gente ia certificar a empresa que eu trabalhava, a indústria química, e eu comecei a pegar um ritmo de trabalho depois muito forte, sabe? De trabalho, estudo, comecei a fazer faculdade, enfim. Aconteceu muita coisa na minha vida nesse período. E aí, gente, eu fiquei pensando nesse sentido. A pressão era muito grande também, querendo ou não, né? Porque a gente. É sempre assim, me falem aqui embaixo. Quando a gente é adolescente, aí, tem uma namoradinho, namorou. Aí pra namorar, quando vai casar? Quando vai noivar? Aí quando você fica noiva, quando você vai casar? Quando você casa, quando você vai ter filho? Infelizmente, gente, não tem muito o que fazer. Essa é a pressão da sociedade. Todo mundo fala, todo mundo questiona. E por mais que às vezes não seja por mal, mas é uma pressão. É o tipo de pressão que você passa na vida. E aí chega aquele negócio, muita gente falando e tal. E muita gente também orando por mim. Mas, enfim, esse assunto era muito passado dentro da minha vida. Isso me trazia muita mágoa, no sentido de eu sofrer demais por isso, sabe? Só que aí eu parei pra pensar e fiquei pensando, gente, eu não quero ter um filho só pra ocupar uma falta dentro de mim. Eu quero ser mãe de fato porque eu quero poder experimentar, cuidar de uma criança, sabe? Todo o processo de alimentar, de amar, de ensinar, de educar, sabe? De fato ouvir ser chamada de mãe, não somente para poder ocupar esse espaço que falta na minha vida, porque todo mundo ali no meu momento já tinha engravidado e eu não. Então, assim, não queria que fosse somente uma falta. De fato, eu quero ser mãe com esse objetivo, de ser uma mãe de verdade, uma mãe autêntica, né? Mesmo sendo doidinha desse jeito. Vai ser a mãe mais doidinha que tiver. Mas sim, eu sempre tive esse desejo. E o que aconteceu? Mas mesmo assim a gente fica muito mexido, né? Com muitas coisas que acabam acontecendo. Até que uma pessoa, uma vez, lá para 2020, aí entrou em pandemia 2019, né? Eu fiquei em home office, uma pessoa veio orar por mim e mandou depois uma mensagem, a gente conversando no WhatsApp com uma amiga minha. Ela mandou para mim assim, e eu tava falando para ela sobre esse processo, um pouco mais tranquilo, sem tanta dor como eu sempre carregava, né? Mais tranquilo, mas com medo de falar para as pessoas, né? Do que as pessoas iriam pensar. Tipo, não quero mais ser mãe, né? Não era bem isso, mas eu tava tentando ainda me encontrar. E aí ela falou pra mim assim depois, que eu mandei um textão pra ela, que eu tava ainda orando, que eu tava passando por um processo muito doloroso na minha vida e tal. Ela falou assim, mas também não tem problema nenhum se você não, agora, nesse exato momento, mesmo que você tenha orado bastante tempo, mas de repente agora você falar, não é mais esse momento, tá tudo bem se você falar isso. Não se cobre por isso, né? Até me emociono, porque, gente, quando ela falou isso pra mim,
foi assim, libertador, sabe? Foi algo que eu nunca tinha parado pra pensar, que eu poderia me permitir, de repente, depois de sofrer tanto, tanto que eu já sofri, não querer sofrer mais. E não que eu não quisesse mais ser mãe, mas deixar de fato, assim, sabe? Adeus, se tivesse que ser, seria. Inclusive, um beijo, Vana. Eu te amo demais, você faz parte da minha história. Obrigada pelas suas palavras, pelas suas orações. E aí, ela me falou isso. E, cara, isso foi tão transformador na minha vida que eu fiquei pensando, eu chorei tanto na época. Eu falei pensando, cara, acho que era isso. Eu não é que eu não queira mais ser mãe. Eu simplesmente só precisava de um tempo pra ver se parar de sofrer, porque eu tava focando muito em tudo isso. Tudo que eu fazia, eu falava não. Por exemplo, eu vou falar pra vocês, qualquer decisão que eu ia tomar na minha vida, talvez eu não tomava porque eu falava, mas se eu engravidar, pode ser que eu não consiga fazer isso, então eu deixava de fazer. Ou não, ao contrário. Ah, mas tá, se eu não engravidar, beleza, eu faço isso. Mas se eu engravidar, eu faço isso. Sabe? Coisas assim que hoje eu fico pensando, meu Deus, né, eu me prendi muito. Eu, né, me coloquei essa pressão em mim mesma. Que se eu precisava engravidar, eu tinha que ter filhos. E, enfim, né, aconteceu uma fase bem pesada na minha vida. Por bons anos eu fui assim, sabe? E acontece que depois, em 2019, aí 2020 foi isso, né? Depois da pandemia, no meio da pandemia. E aí, 2021, eu descobri que eu precisaria fazer. A gente descobriu que, na verdade, era, porque quando eu fiz lá atrás a cirurgia do coração, toda vez eu tinha que voltar uma vez por mês no doutor do coração para fazer uma reanálise e tudo mais. E aí, tudo que eu senti de dor, eu precisava falar pra ele. E aí, teve um dia que eu comecei a sentir muita dor, assim, um dia não, eu fiquei um mês inteiro sentindo dor, às vezes assim, e eu nunca falei isso pra ninguém, além do meu marido, minha família. Eu sentia muita dor aqui atrás, que eu achava que até que era o ciático, muita dor, no meu período menstrual. E a ponto de no dia ali, gente, nossa, era uma dor insuportável, que assim, começou aos poucos, que chegou o momento, depois de um ano já sentindo essa dor nesse período, eu chegava aí pro postinho achando que era coluna, tinha gente tirou raio-x, tirou tudo e nada, e ninguém achava nada. E aí, eu falando com o doutor e tal, nesse dia eu resolvi falar pra ele sobre isso. Ele falou, quanto tempo você tá assim? Eu falei, já tem um ano e pouco. Aí ele falou, não acredito. Você vai procurar o seu ginecologista e vai perguntar se não é endometriose, porque minha esposa teve isso exatamente nesse local. Perguntou alguns sintomas e eu falei que sim. Ele falou, é exatamente dessa forma que ela sentia. E descobrimos endometriose, inclusive que ela fez uma cirurgia e deu certo. Aí eu fui no meu doutor, falei com ele fez alguns exames, fez um monte de coisa e descobriu que tinha realmente. Até pegou um tamanhozinho que tinha lá. Ai, gente, mais ou menos, chegava a 2 centímetros, né, que tava. E aí ele começou a me dar um remédio. Nesse período, já era 2019, mais ou menos, ele me deu um remédio que eu precisava tomar para não tentar mais engravidar, porque é tipo hormonal. Porque nesse período a gente estava tentando encontrar uma outra solução para ver realmente de onde estava vindo essa endometriose. E aí eu não poderia engravidar, que na verdade não é um anticoncepcional, mas é um hormônio que impede de ovular, né? Que não traz ovulação, então teoricamente você não vai ter o seu ciclo. E aí ele me deu esse remédio, pediu para eu aguardar um período. Mas quando eu comecei a tomar, que era no final de 2019, a gente entrou em 2020, aquela confusão de pandemia, e eu continuei tomando remédio, e tava tudo bem. Então, assim, ele me falou que era seguro, eu podia continuar tomando até diretão, né? Diretão. Então, eu não tenho ciclo menstrual. Eu tomo ele diretão. E aí, o que aconteceu? E aí, em 2020 aconteceu isso, minha amiga falou isso pra mim. E aí, em 2021, a gente tava saindo já da pandemia. Eu precisei voltar lá pra saber desse remédio, porque eu tava sentindo algumas coisas muito fortes, né? E é hormônio puro, né, gente? Então, como que faz? E aí, eu comecei a sentir muito, assim, reações, enfim, muita fome, estresse, muita coisa acontecendo. Mas a minha vida também tava meio turbulenta, então eu achava que era o remédio. E fui lá no doutor depois de novo, ele me permitiu que eu fosse de máscara e tal, fui. E aí ele falou pra mim, ele fez isso no finalzinho de 2021. E aí ele fez os raios-x, todos os exames, e aí descobriu que já estava bem avançado, que era menos de 2, e diz ele que o remédio ia segurar, mas já tinha aumentado para mais de 6 centímetros a endometriose. Inclusive já estava pegando um pedacinho ali no reto, né, no intestino, no reto, e aí precisaria fazer uma cirurgia, que se não fosse de emergência agora, mas que se eu não fizesse, ia chegar a ser de emergência e ia ter que tirar o útero. E aí eu comecei a ficar com isso na cabeça. Então isso foi no finalzinho de 2022, 2021.
E eu fiquei desesperada, porque eu comecei, mas Senhor, até então ninguém achava nada, e agora achar isso, de repente aumentou, eu tava tomando remédio certo, e aí precisa fazer uma cirurgia. E olha que loucura que tá acontecendo na minha vida. E aí chegou em janeiro, a gente começou a marcar desde dezembro, né? Isso foi em novembro mais ou menos, tentou marcar várias vezes, e cancelava, marcava e cancelava por causa da pandemia ainda. Era só de urgência que tava marcando. E aí chegou o janeiro, tentando marcar, cancelou, tentando marcar, cancelou fevereiro de novo e chegou março. E aí, antes desse período, né, eu tava falando com as minhas irmãs, assim que eu descobri da cirurgia, eu falei com as minhas irmãs, a gente foi eu falei com a minha irmã Cassinha primeiro, por telefone, e no dia seguinte eu ia no, como chama aquele negócio lá de flores, gente, que tem ali, sabe? Ali, onde eu morava perto, aquele lugar, Olambra. Na Olambra com as minhas irmãs, Ana Karina e a Karina. A gente ia fazer umas fotos tal, da loja dela, enfim. E aí, nesse caminho que a gente tava indo, a gente. Você lembra que a Cassinha também tava? Tô tentando lembrar, não tava. Aí a gente foi e no caminho eu comecei a falar pra elas sobre o que estava acontecendo, a cirurgia, e eu comecei a chorar muito, porque eram, assim, essas coisas eu nunca falei pra tanta gente. Poucas pessoas sabem desses detalhes, tá? Eu tô abrindo aqui meu coração. Mas aí eu comecei a contar pra elas, né? E comecei a chorar e tal. E o que elas me falaram trouxe muita paz no meu coração. Mas antes disso, eu falei com meu pai e com a minha mãe, né? Claro, eu sempre falo com eles antes também. E aí eu falei com meu pai e com a minha mãe. Meu pai me mandou um áudio e ele falando sobre o sistema patriarcal, né? Que coloca que a mulher precisa ser mãe, precisa ter filhos. E é um sistema, mas que nós cremos no nosso Deus, que sim, eu posso ter filhos, porque eu creio no Senhor e Ele vai me dar, mas que também, se Deus não me desse, que tava tudo bem, isso não vai me deixar menos especial ou mais especial, isso não mudaria, né, a minha vida por causa de não ter filhos, e que o Senhor Deus, ele me amaria da mesma forma, e que os filhos são bênção de verdade, são flechas, assim como a Bíblia fala, mas que depois de alguns anos, né, depois da terceira, quarta geração, você nem é mais lembrado, vamos dizer assim, e tá tudo bem. Então ele me colocou assim no sentido de paz, que ele falou, filha, tá tudo bem, se precisar tirar o seu útero, se acontecer qualquer coisa, a gente crê no Senhor Jesus. Mas também, se ele não permitir que você te tenha, não fica com essa pilha dentro de você. E foi meu segundo momento de clareza, porque nossa família nunca foi assim de você tem que ter filhos. Mas a gente tem uma sociedade onde nós temos filhos, a mulher tem filhos, né? E são poucas mulheres que não querem, bom, que eu conheço, né, que eu conhecia, são poucas mulheres que não queriam de fato. Então, assim, eu tô num ambiente onde todas as mulheres têm filhos e elas almejam isso, querem isso, então pra mim é comum. Quando ele falou isso pra mim, trouxe muita paz. Porque, de novo, gente, não é que eu não queria, mas eu tava numa fase muito delicada da minha vida, onde eu não podia mais me cobrar daquela forma que eu me cobrava. Isso me fazia muito mal. Se vocês soubessem o mal que eu fiz pra mim mesmo por causa dessa situação. Então, assim, e ele falou isso pra mim, me trouxe uma paz tão grande. Eu falei, cara, meu pai tá totalmente certo. É só confiar no Senhor. E eu sempre confiei em Deus, sempre confiei em Deus. Mas tem algumas questões que às vezes a gente fica assim, né, inseguro e fala assim, será que, meu Deus, enfim. E aí foi quando, voltando na viagem com as minhas irmãs, a gente foi lá em Olambra, falei com elas, chorei também, porque eu chorei pra elas, porque eu sou muito sentimental, tanto do que eu falo, eu choro, eu sou assim mesmo. E aí elas me acalmaram e falaram pra mim assim, a Karina falou uma coisa pra mim, a Tayá também falou pra mim, Mi, se cuida, fica tranquila, é o momento de você olhar pra você e tal. E tem uma coisa que a Karina falou pra mim também que eu nunca vou esquecer, que ela falou pra mim assim, da Sabrina Sato. Ela falou, gente, você sabe qual é a idade que a Sabrina Sato teve a filhinha dela, a Chloe? Eu falei, não. Ela falou, teve com 40, se não me engano. Eu falei, sério? Nossa, mas a Sabrina Sato é a Sabrina Sato, né? Ela falou, não, Mi, você não é diferente dela. Não é porque ela é exposta na televisão, ela é famosa, que ela também tem um corpo lindo, porque ela cuida disso, mas é porque ela tomou essa decisão. E ninguém tá criticando ela por causa da decisão dela, por causa da idade dela. Simplesmente foi uma decisão que ela tomou. Ela cuidou primeiro dela, da vida dela, curtiu, se divertiu, foi feliz. E pronto, a hora que ela quisesse ter filho, ela falou, bom, agora é o momento. Já tinha 40 anos. E por que você também pode ser assim? Caso você queira lá na frente, não se cobre de tem que ser agora, porque todo mundo é jovem e tem filho e você não. Não tem esse negócio de, eu que velha ser mãe. Não, gente, não é bem assim. Olha pra você, é o momento de você se cuidar, de você olhar pra você e ser feliz, sabe? Então, assim, são pessoas que, pra mim, a minha família sempre foi a minha base de tudo, né? Sempre me apoiou muito nesse ponto e isso me trouxe mais clareza de novo, aquilo que eu queria viver.
E isso me trouxe muita paz, gente. Muita, muita, muita paz. Então eu fiz a cirurgia, remarcou com outro doutor lá, ele fez a cirurgia. Ele teve que retirar um pedacinho do intestino, ali perto do reto, fez uma limpeza geral, então ficou bastante cicatriz interna. E ele pediu para durante... E o que aconteceu depois da cirurgia, né? É isso. O que aconteceu depois da cirurgia? Ele pediu para ficar durante um ano, no mínimo, continuar tomando o remédio que eu já tomava lá atrás, desde 2019, que é o tipo hormônio, para poder não ter o ciclo, para poder cicatrizar lá atrás e tudo mais, porque assim, o que acontece? Eles falaram pra gente o seguinte: eles tiraram o mal que foi causado, mas a causa raiz eles não conseguiram identificar. Então, o que causou já estava ali alastrando, né, nos órgãos, eles conseguiram limpar tudinho, ficou limpinho, mas que se eu voltasse de novo meu ciclo, poderia acontecer novamente, porque eles não conseguiram identificar a causa raiz. Então, igual a história fala pra mim assim, ó, entre vocês ter filho agora e entre você se cuidar, eu prefiro que você se cuide. Caso lá na frente você realmente queira, a gente vai pensar em uma outra forma de você fazer isso. Então, na questão não é que eu não posso ter filho, até porque eu creio muito em Deus, muito, gente, mas assim, de uma maneira gigantesca, agora ainda mais, assim, parece que minha fé aumentou depois dessa cirurgia 1 milhão de vezes mais. Então, assim, eu já sei que se eu parar de tomar esse remédio, eu vou engravidar. Então, eu creio no Senhor, eu sei que Ele vai poder fazer tudo isso. Mas de fato, hoje, eu tô bem, gente. Eu tô bem. E eu queria deixar claro para vocês que tá tudo bem, eu estar bem também, né? Eu quero dizer para vocês que eu não acabei meu sonho de ser mãe, não tô desistindo do meu sonho, ao contrário. Cada vez que eu penso nisso, eu quero mais, só que hoje eu penso em outras coisas. Eu penso assim, deixei de viver tanta coisa, deixei de fazer tanta coisa por causa disso, né? Dessa pressão que eu colocava em mim mesmo, que agora eu vou me permitir viver. Então, o que aconteceu nessa cirurgia? Eu fiz em abril do ano passado, 2022. Eu fiquei internada, tudo, e precisei ficar até julho, sem poder me movimentar direito, porque eu tive muitos cortes, então eu precisava, de fato, ficar em repouso. E eu comecei a andar em agosto, mais ou menos, andar assim, né, mais normal, porque eu já estava caminhando de pouquinho em pouquinho. Mas eu comecei, de fato, me exercitar, de fazer caminhadas na rua, só em dezembro que o doutor me liberou, fazer algumas caminhadas na rua de poucos tempos, sem corrida, sem exercício pesado e tal. Em janeiro eu dancei, mas deu tudo certo. Eu cansei só um pouquinho, foi uma dança bem tranquila. E aí, gente, foi assim, nesse período que eu fiquei em casa, sabe, de repouso, nesse período todo que eu não pude, de fato, fazer muita coisa, eu comecei a ter mais clareza em mim. E tá tudo bem se eu não puder ser mãe agora. Isso não vai me mudar quem eu sou, a minha essência, não vai tirar o amor de Cristo por mim. E eu vou continuar vivendo, vou continuar sendo eu, continuar amando as pessoas e fazendo também tudo que eu já faço. E aí, com essa cirurgia que eu fiquei tão parada, em 2022 foi o ano que eu mais fiquei parada por causa de todo esse processo da cirurgia, eu falei pro Alex, eu sinto que Deus tá me dando uma nova chance para poder fazer tudo que eu deixei de fazer por algum momento lá atrás, por me cobrar, porque achava que não, gente, eu não acho que ser mãe vai prender a pessoa, não é isso. Mas eu pensava em algumas condições que eu me colocava, enfim, eu era outra mulher com outro pensamento, existiam outras condições de vida, né? Hoje eu penso diferente, então eu falei pra ele, eu quero viver, eu quero aproveitar, eu quero, sabe, abençoar pessoas, fazer mais coisas. E aí foi quando a gente orando, sentimos de Deus de dar um novo passo, um novo rumo na nossa vida, de dar um passo de fé, e a gente ouviu a voz do Senhor falando, não, sai da onde você está, sai desse modelo de comodismo que você está hoje, e vão para uma nova terra, que é o novo tempo que eu quero trazer para vocês. Então, estar aqui hoje em Santa Catarina não é nosso ponto final, não é. A gente já sabe que nós não vamos ficar aqui para sempre. Pode ser que a gente volte um dia, pode ser que a gente, né, acontece muita coisa, mas nós já sabemos que nós não estamos aqui em ponto final. A nossa casa lá está alugada sim, e a gente pretende ir para outros lugares, inclusive para adotar, como vocês já sabem, minha trajetória. Nós queremos sim conhecer a África, queremos sim conhecer a Europa, mas eu pretendo adotar também. Então, assim, gente, tem muita coisa que vai acontecer na minha vida, e tudo isso, né, por conta de eu querer desenvolver mais a minha vida, fazer mais coisas para o Senhor e viver cada vez mais, sabe? Sem ser aquele peso que eu tinha. E é isso, gente. Então hoje eu tô bem. Eu só quero dizer pra vocês que eu tô bem.
Agradeço de coração mesmo, todas as orações de vocês. Muita gente vem orando por mim, muita gente fala que tem orado e pedindo ao Senhor que eu vou realizar meu sonho, e eu sei, eu creio nisso, mas eu também creio que o Senhor tem o domínio de tudo tá nas mãos dele. Então, o tempo está na mão dele, tudo que, como vai ser, está nas mãos deles também. E eu creio no Senhor. Então, hoje eu estou nessa fase de viver minha vida, de cuidar de mim, da minha saúde, de cuidar do meu marido, da gente se estabelecer, até mesmo nossos ministérios, né? Nossos ministérios em Deus. Enfim, deixar tudo isso nas mãos do Senhor. Até todo esse tratamento passar, eu ainda estou tomando remédio, tenho que voltar de novo. O doutor pediu para eu voltar daqui a um ano, né? Eu fui então. Já tem um ano que eu fiz a cirurgia. Eu fui lá nele, ele pediu para eu continuar tomando remédio, daqui a um ano voltar lá nele ainda, porque por mais que pareça que as cicatrizes já estavam melhores, mas ainda estavam inflamadas. Então ele falou, daqui a um ano, acredito que vai estar tudo ok de novo, mas volta. Então, ano que vem, no começo do ano que vem, 2024, eu vou ter que voltar lá no Torre de Limeira. A gente vai lá mesmo, marcar com ele, para ele poder rever toda a situação. Mas é isso, gente. Quero dizer para vocês que sim, meu sonho de ser mãe ainda está vivo dentro de mim, mas que eu tô bem, né? Agora eu tô bem, eu não me cobro mais, eu não fico mais atrás desse ponto, eu não tenho mais enxoval, eu não tenho, fui doando muitas coisas, eu não fico mais vendo coisas de bebê, eu não fico mais controlando o meu ciclo, eu não fico mais em sites de mães que às vezes tomam remédio de hormônio mesmo assim engravidam, sabe aquela loucura de, né? Não, eu só tô deixando Deus guiar meus passos e a minha vida e a minha direção, e isso me deixa feliz, isso me deixa muito bem. E eu queria compartilhar com vocês, gente. Então é isso. Bom, põe aqui pra mim aqui embaixo nos comentários se você já é mãe, se você não é mãe, o que você acha de toda essa experiência. Me fala aí. Vamos conversar um pouquinho mais, que eu vou gostar de saber. Eu vou ler todos os comentários, depois eu trago aqui nos próximos vídeos pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Gente, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!